Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. A você que está inscrito neste canal, você que tem visualizado esses vídeos, se inscreva. Meu muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo, a mordomia da família. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para o tópico 2. Os princípios que regem o casamento. Ao manual de união matrimonial. Qual é o manual de matrimônio? A Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. O princípio da monogamia. O princípio da monogamia. Para deixar claro a responsabilidade do homem, Deus ordenou que o homem se apegasse à sua mulher, no compromisso mútuo da verdadeira união. O casamento tem de permanecer irrompível ao longo da vida, pois foi dito, e serão ambos uma carne, ou seja, uma identificação completa entre si, o homem e mulher, um casamento só. Eu não posso sair por aí casando uma vez, duas vezes, três vezes, do jeito que eu quero, não. O casamento instituído por Deus é monogâmico. É um casamento entre um homem e uma mulher. Monogamia. Então, este é o casamento instituído por Deus. No Antigo Testamento, algumas pessoas tiveram outras mulheres. Uma, duas, três, quatro, até 7 mulheres, até mais mulheres. Mas não era permissão de Deus, Deus tolerou isso. Não era o que Deus criou em Gênesis, no capítulo 1 que nós vemos ali. O casamento que Deus criou foi o casamento monogâmico. No Antigo Testamento, Deus tolerou. Não é que Deus aceitou, não, Deus tolerou isso. E tanto é que no Novo Testamento foi instituído através do sangue de Jesus Cristo ali na cruz, voltando à forma original a instituição do casamento. Então, entre o homem e uma mulher, o homem largar seu pai e sua mãe e unir-se à mulher, e os dois formar um corpo, um casamento monogâmico. Então, não podemos fugir disso. O que passa disso é bigamia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outro abismo. E o que vem a acontecer? Quando o ser humano faz isso, quando ele parte, para a bigamia, poligamia, então ele atrai para si a maldição. Ele está indo em contrário à palavra de Deus. E o que acontece com isso? Ele começa a cometer incesto. O que é incesto? É relacionamento de pai com filho, de pai com filho, de mãe com filho, e aí por aí vai, tendo relação sexual com as pessoas da mesma família de sangue. Isso é incesto, pecado. Aí também vem o homossexualismo. A pessoa começa, o homem querer outro homem, a mulher querer outra mulher, praticando o homossexualismo. Também vem a pedofilia, o sexo com criança, homens mais velhos, também mulheres mais velhas começam a ter relacionamento com crianças que não estão maduras ainda para ter uma vida de relacionamento sexual. Zoofilia passa também a ter relacionamento com animais,
tudo isso é maldição. O homem ele sai de um casamento, ele entra no outro casamento, começa a ter uma mulher, 2, 3, 4, e aí começa a atrair maldição. Ele não fica satisfeito com isso e começa a praticar sexo com qualquer coisa que está aparecendo na frente. Necrofilia também é o sexo com pessoa morta. Às vezes pratica sexo até com pessoa que já morreu, está lá no necrotério, está lá onde quer que seja, lá começa a praticar sexo com pessoa morta, necrofilia. E outras abominações semelhantes, porque isso o homem está traindo maldição, a mulher está traindo maldição, porque já foge a regra do casamento, do princípio da monogamia, o princípio estabelecido por Deus. Então, quando o homem foge da palavra de Deus, dos princípios de Deus, ele começa a ser amaldiçoado, começa a praticar tudo aquilo ao contrário da palavra de Deus, começa a ser usado pelo demônio, pelo diabo, ele já passa a ser servo do diabo e fazer tudo ao contrário da palavra de Deus. E acontece, tem alguns termos, o homem que ele gosta de muitas mulheres e fica uma mulher aqui, outra lá, várias mulheres ali, e chega um determinado tempo que ele até deixa as mulheres e vai ter relação sexual com outro homem. Maldição. Ele não tem prazer mais com as mulheres, de tanto ele pecar, de tanto ele ter várias mulheres ao mesmo tempo. Isso é estudo, teve estudo sobre isso. Ele já começa a praticar sexo com outros homens, assim também da mesma forma a mulher. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, que o casamento é monogâmico, não podemos surgir um homem e uma mulher, é um casamento só. O princípio da heterossexualidade. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. É inegociável. Não tem negócio, não tem outra escolha, é inegociável, é monogâmico, o casamento é monogâmico, heterossexual, entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem casado, aquela aliança que eles trocam ali, homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o casamento monogâmico, um casamento só, e heterossexual, entre o homem e entre a mulher. Homem e homem, mulher com mulher, não é monogamia e não é um casamento heterossexual e não é um casamento que tem respaldo bíblico. É abominável aos olhos do Senhor. Vamos deixar bem claro isso. O casamento monogâmico, heterossexual, é entre o homem e uma mulher. É entre um macho e uma fêmea, para toda a eternidade e para a glória de Deus. É a prioridade da família. Vamos lá. Deus, família e igreja. Muitas pessoas, muitos obreiros têm, muitas das vezes, prioridade. É Deus e a igreja e depois a família. Isso é muito grave, não podemos fazer isso. Paulo, ele aconselhou ao seu jovem ali, ao obreiro que ele instituiu para tomar conta da igreja, Timóteo. Ele diz, este é o ponto de mais grave importância, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, a disciplina paterna, relaxada, desequilibrada, desqualifica imediatamente para a posição de liderança na igreja. Então, se eu não cuido da minha família, dos meus filhos, eu estou desqualificado para tomar conta de uma igreja. Deve ter a devida autoridade em sua própria casa e ser capaz de controlar e exigir o respeito de seus filhos. Se ele não exige, não tem um controle total da sua família, dos seus filhos, não estão em sujeição
ele não tem capacidade de tomar conta de uma igreja. Primeiro Deus, depois ele, depois é a família e depois a igreja. Então, família sarada, vamos ter uma igreja sarada. Se fugir disso, não acontece, não dá certo. Se não cuida da família, se não cuida dos seus, não tem como cuidar da igreja de Cristo. Ponto 3, relacionamento entre pais e filhos. A tarefa do pai é se envolver num programa sério e carinhoso de treinar os filhos em todas as áreas da vida, para proporcionar-lhes crescimento pessoal, social e espiritual. Toda disciplina e instrução devem ser feitas na mente e no espírito do Senhor na criança. A doutrina e a demonstração do Senhor é aquilo que o Senhor coloca na vida de uma criança. Se os pais cumprirem sua tarefa de ensiná-las e treiná-la em sua palavra, os filhos são uma dádiva do Eterno e as crianças são uma bênção dele. Então é instituir a criança na palavra do Senhor, ensiná-las e colocá-las ali para que o inimigo não coloque outro tipo de pensamento e doutrina na vida dos filhos. Então o pai, ele tem que ter um relacionamento, os pais têm que ter um relacionamento com os filhos, de ensiná-los, de colocá-los a serviço do Senhor, ensiná-los a serem homens e mulheres para fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus e constituir uma família dentro dos padrões que ensina a palavra de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nós vamos gravar o terceiro vídeo do tópico 3. Amém? Glória a Deus.